Saudações do professor Lindenberg Araújo. Vamos hoje para mais uma aula aqui no canal Professor Lindenberg História. Curte o nosso canal, segue, sugere para os amigos, para a família e vamos estudar porque História é melhor que matemática. Então vamos lá, gente. Nosso tema hoje, Renascimento e Reformas Religiosas, certo? Bom, antes, porém, como eu sempre faço, deixa eu só ver aqui o cronômetro para não passar tempo demais na aula. Antes, vamos a uma contextualização, certo? Esse tema é um tema voltado, a princípio, para compreender as sociedades europeias do final da Idade Média, início da Idade Moderna, certo? Estamos falando ali dos séculos XV e XVI, principalmente, tá? Estamos falando dos anos 1400, final do 1400, anos 1500, anos 1600, certo? Então estamos falando desse período histórico. Estamos falando da Europa, estamos falando de Alemanha, de França, de Itália, Portugal, Espanha. Ainda estamos centrados ali na Europa, tá bem? E outra coisa muito importante para o estudante de história, para quem gosta de história, é compreender que essa idade moderna, ou essa modernidade, tudo acontece de forma interligada. Tudo acontece de forma simultânea. A noção de tempo ela passa a ser mais rápida, né? As transformações na sociedade já não são tão lentas quanto eram na Idade Média. As coisas estão em processo. As coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. O que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, que o fim da Idade Média, o restabelecimento das atividades comerciais, o surgimento das monarquias absolutistas na Europa, a expansão marítima dos europeus rumo ao continente americano, a exploração do continente africano e a consequente escravização das populações negras da África, o renascimento cultural, a retomada dos padrões culturais, artísticos europeus e a reforma religiosa, ou seja, a crise na cristandade, o racha do cristianismo, o surgimento das novas religiões. Tudo isso e muito mais coisas ocorrem ao mesmo tempo na Europa, certo? Então, a partir da modernidade, as coisas passam a estar interligadas, certo? O desenvolvimento científico, tudo isso estamos nos referindo à Europa no final do século XV, início do século XVI e daí por diante, tá certo? Então hoje vamos tratar de renascimento cultural e, se tivermos tempo, já entramos em reformas religiosas. Pega o caderninho, foco na aula e vamos ao conteúdo. Então, vocês como bons estudantes de história sabem que a Idade Média, didaticamente, ela termina no século XV, em meados do século XV. Né? Há um ano específico para datar, né? 1453, mas isso é apenas um padrão didático. Né? Tem territórios europeus que já tinham suprimido as características do feudalismo, da Idade Média, há muito tempo. E terão territórios europeus que permanecerão com características da Idade Média até pelo menos o século XX. Então, essa coisa de começo e fim de uma era histórica, de um período histórico, isso é relativo. Tá? Mas o fato é que, a partir do século XV, a sociedade europeia ela passa por grandes e drásticas e importantes transformações. Então, a palavra renascimento, por si só, já traz um conceito. Né? Aquilo que renasce
É porque nasceu e morreu. E agora está ressurgindo. Tá? E o que estava ressurgindo? Que renascimento era esse? Que referência era esta? Tá? O que estava surgindo, no ponto de vista das elites da burguesia europeia, era a cultura greco-romana, lá da antiguidade, que ficou para trás 1.500, 2.000 anos, considerando o tempo que estamos falando aqui na aula, né, anos 1.500, anos 1.600. Então essa cultura greco-romana, esse padrão clássico, tinha ficado no passado europeu, certo? E por que tinha ficado no passado europeu? Porque a Idade Média, as características do feudalismo, teriam, de certa forma, suprimido, silenciado essas características da Grécia e de Roma na Antiguidade Clássica, certo? Então agora, como a burguesia europeia estava numa nova fase, estava enriquecida, ela precisava expressar de alguma forma essa riqueza. Ela precisava de alguma forma expressar esse novo momento pelo qual passava essa burguesia enriquecida com a atividade comercial, com as feiras, com os bancos, etc. Tá bom? Então, essa burguesia vai buscar no passado europeu, greco-romano, as referências para este novo tempo. Por isso que nós falamos de renascimento cultural. Vamos aos detalhes desse processo. Então, o que foi o Renascimento? Movimento cultural, científico e artístico iniciado durante a Baixa Idade Média no norte da Península Itálica, certo? Região de tradição comercial. Vamos tentar buscar aqui no Google, certo? Esta região, para vocês se situarem. Tá? Vamos pegar aqui mapa da Europa. Muito bem, olha aqui o mapinha da Europa chegando para a gente. Vamos ver o melhor aqui para nossa aula. Atual. Aqui. Não ajudou muito. Aqui, vejam só. Aqui nós temos Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Suíça e aqui a Itália, certo? Península, eu já expliquei isso para vocês antes, porque é parte do continente que entra no mar. E a Península Itálica ela aparece como uma bota. Né? Os italianos mais antigos se referem à bota, que é a Itália, que é como se ela estivesse chutando aqui a ilha de Sicília, certo? Então, esse movimento surge aqui, no norte da Península Itálica. Tá? A Itália era, portanto, uma região de passagem, né? uma região extremamente comercial. Tá? Por isso, ela vai... E, além disso, o mais importante é que a Itália guardava muito, e ainda guarda, da cultura greco-romana. Tá? Aqui está a Grécia, né? E aqui Roma, certo? Esse território todo aqui na Antiguidade é o que nós chamamos de território clássico, as civilizações clássicas aqui no entorno do mar Mediterrâneo, certo? Então, vamos seguir, ok? Vamos lá para o nosso material. Depois a gente volta às imagens. No mesmo período, houve as seguintes transformações sociais e econômicas na Europa Ocidental. Tá? Nós já estudamos isso. O que vai ocorrer? Crescimento das cidades, as cidades que antes praticamente não existiam, as sociedades medievais eram rurais, as cidades vão crescer, se desenvolver. Com o crescimento das cidades, cresce também
o desenvolvimento do comércio, expansão comercial. Em função das diversas transformações que têm ocorrido na sociedade europeia, aperfeiçoamento de técnicas na agricultura, no artesanato, na fabricação, no comércio, na navegação, nos bancos, ou seja, era uma sociedade que estava em plena transformação. Para um pouquinho, mentaliza a Europa lá 400, 500 anos atrás, imagine que era uma sociedade em completa transformação, em completa mutação. Tá? E aí ocorre o enriquecimento e fortalecimento da burguesia. Atenção para esse grupo social. Tá? Há quem acha que é bobagem falar de classe trabalhadora, aristocracia, burguesia, mas não é não. Essas classes existem até hoje. Tá? Existem os trabalhadores mais pobres, existem os trabalhadores assalariados, existem os trabalhadores que ganham melhor remuneração, existe a burguesia, que são os donos dos bancos, os donos das fábricas, os donos das grandes fazendas, e são as pessoas que de fato mandam na economia, no sistema financeiro mundial. Então não é absurdo nenhum falar em burguesia, uma elite enriquecida que se desenvolve exatamente a partir desse período. Tá? Então, o que vai acontecer? Transformação da relação do ser humano com a natureza. Tá? Os grupos humanos, as sociedades humanas passam a compreender de forma mais clara e objetiva que eles podem interferir diretamente na natureza em seu benefício. Até a Idade Média, os grupos humanos interferiam na natureza, mas não com a consciência que terão a partir desse momento. Então, a partir daquele momento, as pessoas sabem exatamente que poderão interferir, observar, entender, compreender a natureza para, assim, em tese, melhorar a sua condição de vida. Desenvolvimento técnico e científico. Tá? A ciência passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Até aquele momento, ou antes daquele momento, todas as explicações para qualquer fenômeno natural ou social era dado exclusivamente pela religião. Vou dar um exemplo. A peste negra que nós avaliamos numa das aulas sobre a Idade Média. As pessoas não sabiam o que era vírus, não sabiam o que eram fungos, não sabiam o que eram bactérias. E por que não sabiam? Porque não podiam ver. Porque simplesmente as pessoas não tinham como acreditar naquilo que elas não viam. As pessoas não acreditavam que estavam vivas porque respiravam oxigênio. As pessoas não sabiam o que era oxigênio. As pessoas achavam que estavam vivas por conta do sopro divino, apenas. Por conta das explicações que estavam na Bíblia. Mas a partir daquele momento, homens e mulheres passaram a observar a natureza, a experimentar, a testar e a compreender como a natureza funcionava. Então, as pessoas passarão a começar a acreditar em vírus, em fungos, em bactérias, no ar que respiravam, porque a ciência passa a se desenvolver. E por que a ciência passa a se desenvolver? Porque é muito importante para a burguesia que ela se desenvolva. Porque é muito importante para as transformações tecnológicas que a ciência se desenvolva. Certo? Então, esse é um aspecto importante. É nesse momento, por exemplo, imaginem vocês, há 500 anos, cientistas olham para o espaço e afirmam, a partir de cálculos matemáticos e da observação da natureza, sem ir ao espaço, que a Terra era redonda. Naquele período medieval, era plenamente compreensível que as pessoas acreditassem que a Terra era quadrada e que ela iria acabar em um grande abismo. Porém, estudamos, desenvolvemos instrumentos para observar os astros a longa distância e chegamos à conclusão, ainda no século XVI, que a Terra era redonda e que girava. E mais ainda, ao navegar de uma ponta a outra, de um lado a outro do planeta, os navegantes do século XVI também constataram que a Terra era redonda. Porque se ela fosse quadrada, eles iriam acabar num grande abismo e não voltariam mais. E
Para melhorar ainda a nossa compreensão, nos anos 60, que vocês ainda chegarão a esse momento histórico, o homem vai ao espaço e, de fato, pode afirmar que a Terra é redonda. Os homens constroem telescópios ultramodernos que você utiliza, inclusive, para fazer pesquisa no Google, e foi possível afirmar tranquilamente que a Terra é redonda. Por isso, não é possível acreditar que pessoas acreditem que hoje a Terra é plana. Nós chegamos a essa compreensão graças a muito estudo de homens e mulheres no passado. Não é possível que agora a gente tenha que retroceder à Idade Média. Tá certo? Então vamos lá. Emergência de novos valores e novas formas de pensamento. O que eram essas novas formas de pensamento? O pensamento medieval, o pensamento europeu, antes do Renascimento, antes da expansão marítima, antes da reforma religiosa, a cabeça das pessoas era moldada, era determinada exclusivamente pela crença religiosa. Era a igreja cristã que determinava o que podia e o que não podia, o que era certo e o que era errado, o que era pecado e o que não era pecado, se o indivíduo ia para o céu ou se ele ia para o inferno. Era a igreja que determinava os rumos da vida das pessoas. Então, se havia uma grande doença e os padres diziam é castigo divino, era castigo divino e ponto final. E o que fazer para acabar com esse castigo divino? Rezar, fazer penitência e aguardar. A partir daquele momento, isso mudava. A ciência passa a explicar as coisas. A ciência passa a explicar os fenômenos naturais, inclusive os fenômenos sociais, certo? Essa é a grande transformação. A transformação na mente das pessoas. Afinal de contas, história não se faz sem pessoas. Transformações históricas não ocorrem sem mudança de pensamento. Foi isso que eu mostrei para vocês na nossa primeira aula desse nosso canal sobre a pandemia pela qual ainda estamos passando. A mudança de mentalidade. Se nós hoje tivemos que mudar um pouco nossa maneira de pensar e agir em relação ao outro, em relação a nós, em relação à natureza, imaginem o que passou pela cabeça de homens e mulheres europeus e de outros continentes ali no século XVI, que é o que nós estamos analisando. Humanismo. O que era esse humanismo? Era a ideia de que o homem, o ser humano, não apenas ou não mais exclusivamente as figuras religiosas, não apenas o Deus cristão, os santos cristãos, não tão somente estes seriam o centro das coisas, mas o homem seria o centro do universo. E aí, uma imagem clássica desse período é o homem vitruviano de um artista muito famoso chamado Leonardo da Vinci. Esta imagem clássica, conhecida universalmente, não é que seja um homem atrás do outro, não. Isso aqui é uma circunferência perfeita, portanto, uma forma geométrica, colocando a matemática no centro das coisas. O ser humano, o homem, antropocêntrico, ocupando todas as esferas, todos os lados desta circunferência, deste universo. O que Leonardo da Vinci estava querendo expressar com esta imagem? Que as explicações para os fenômenos naturais, as explicações para os fenômenos sociais deveriam partir do ser humano. O umbigo no centro de todas as coisas. O ser humano no centro das explicações, ocupando, preenchendo os espaços. O homem universal. Era essa a ideia que se transmitia com esta imagem. Tá? E este homem, ele tem que parecer perfeito do ponto de vista físico, mas também intelectual, porque era esta a concepção de homem grego.
Por isso nós falamos de renascimento, tá certo? Então, o humanismo era o ser humano no centro das explicações, no centro das coisas. Tá? Os humanistas valorizavam o espírito crítico, a crítica, o questionamento, a dúvida. Não podiam mais acreditar em verdades absolutas, não poderiam mais acreditar em superstições, não poderiam mais acreditar em bruxarias, não se poderia mais acreditar que a Terra era plana e que acabava num grande abismo, e que os homens que navegassem pelo mar seriam engolidos por monstros marinhos. Certo? Era o que se chamava, na época, de mar tenebroso. A igreja cristã, para impedir que os homens navegassem, dizia que o Oceano Atlântico, principalmente, olha essa imagem que belíssima, né? Diziam que o Oceano Atlântico era habitado por monstros marinhos e que este oceano era habitado por bestas, por feras, e quem se atrevesse a navegá-lo cairia nesse abismo e seria engolido por essas feras. Estão vendo aqui, ó, a Terra, o continente, o vento soprando, a Terra plana, era essa a ideia que existia, e você acabava num grande abismo. Então não era mais possível acreditar nisso, porque isso estava impedindo, simplesmente, o desenvolvimento da ciência. Olha aqui esta outra imagem. Certo? Estava impedindo o progresso da humanidade. Tá? Mas por que a igreja fazia isso? Porque ela não admitia perder o controle da mente das pessoas. Quanto mais as pessoas questionassem, mais a igreja perderia poder. Quanto mais as pessoas soubessem, menos elas seriam controladas. Quanto mais a ciência se desenvolvesse, mais a sociedade avançaria. E a igreja cristã não queria perder o controle, não queria perder os benefícios, não queria perder os privilégios. Certo? Por isso, esse monte de coisas, de crenças para fazer as pessoas não avançarem. Mas a sociedade estava mudando, estava se transformando e não era mais possível segurar essas transformações. Acreditavam na capacidade humana de conduzir o próprio destino. Ou seja, o destino humano não seria conduzido mais por vontade divina ou pelas ações que você fazia na Terra em relação à avaliação de Deus. Era possível os seres humanos determinarem seu rumo, o que queriam fazer, o que desejavam fazer e deveriam fazer. Tá? Não seria mais um líder religioso ou mesmo o rei que determinaria a vida das pessoas. Era preciso dar liberdade ao indivíduo, a individualidade. Desejavam superar o pensamento medieval retomando a cultura da antiguidade clássica. Era preciso romper com as amarras do feudalismo, com as amarras da Idade Média. Tá? E aí vão se desenvolver a prensa, a ampliação do papel, difusão do pensamento humanista pela Europa Ocidental. Então vejam, hoje nós estamos num momento histórico em que nós cada vez menos usamos papel. Papel para prova, para testes, até mesmo para documentos oficiais. Né? Carteira de motorista agora não precisa mais ser em papel. Tá? Tantas outras coisas que nós fazíamos em papel agora não são mais necessárias. Isso não significa uma grande transformação. Mas imaginem vocês, que há 500 anos surge a imprensa. Uma forma de transformar, pegar a informação, colocar num papel, reproduzir-a diversas vezes e distribuir para onde você desejasse. A partir daquele momento, século XVI, qualquer informação que se desejasse chegaria aos 4 cantos do mundo. Não tão rápido quanto hoje, mas chegaria. O único livro que as pessoas conheciam, ou um dos poucos livros que as pessoas conheciam, era a Bíblia. E a partir daquele instante, qualquer ideia, qualquer opinião, qualquer estudo científico
poderia ser impresso e espalhado para o mundo inteiro. Vamos ver aqui a prensa de Charles Gutenberg. Pronto. Era uma máquina semelhante a essa. Como é que se produzia livros antigamente? Se produziam livros através de cópias. A própria Bíblia, ela, para ser lida, se você quisesse fazer uma cópia da Bíblia, você tinha que esperar um copista traduzi-la ou copiar o texto manualmente. Isso levava anos, às vezes décadas. E agora, não era mais necessário esperar tanto tempo. Agora você tinha um equipamento, certo? Que imprensava uma chapa de bronze numa folha de papel e poderia fazer isso diversas vezes. Você anexava e formavam livros, jornais, revistas. E isso era uma transformação muito importante. Por quê? Porque a informação passava a ser produzida e transmitida de forma rápida. O Johannes Gutenberg foi o inventor deste equipamento, que revolucionou o pensamento, a ciência na Europa no século XVI. Certo? Coisas simples que hoje nós já não usamos tanto, mas que representaram grandes transformações no passado. Então, quais as características do Renascimento? Então, muita atenção para esse slide aqui. O Renascimento, ele tem como característica o antropocentrismo. Antropo, homem, certo? Centrismo, homem no centro. Lembre da imagem de Leonardo da Vinci, homem de Vitruviano, homem de Vitrúvio, homem vitruviano. Posicionamento do humano no centro do universo, não mais Deus. O homem, a partir dele se explicava as coisas. O hedonismo, valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, e culto à beleza e à perfeição. Então, era preciso cultuar a natureza, cultuar o corpo, trabalhar este corpo, tinha que ser um corpo idealizado como perfeito para aquela época. Tá? É importante isso também. Tá? Os padrões corporais, os padrões de beleza, eles mudam com o tempo. E, neste momento, nós estamos também passando por uma transformação na expressão desses padrões de beleza. Na verdade, nós estamos caminhando para superar a ideia de padrão de beleza. Certo? No nosso tempo, isso não deve mais existir. Né? Uma noção de belo para o corpo não se aplica mais. Tá? Que bom que estamos avançando para isso. Mas cada momento histórico vai ter o seu padrão de beleza, estético. Isso aí a gente já entra nas artes. Né? E que bom que o nosso tempo está rompendo com isso. As pessoas devem gostar do seu corpo tal como ele de fato é. E que todas as formas corporais são belas, porque são únicas, porque são expressão do indivíduo. Tá? Naturalismo, interesse em retratar o ser humano, os animais e a natureza de maneira realista, por meio de estudos de anatomia. Vejam lá a imagem que eu mostrei para vocês. Tá? Aquela imagem, por detrás dela, havia muito estudo de matemática e do próprio corpo humano. Tá? Então, as obras de artes, as telas, os artistas, eles tinham a preocupação de retratar o corpo da forma mais real possível. Tá? Por que isso? Porque a ciência estava se desenvolvendo. Lembrem-se que eu falei que tudo estava misturado, era junto e misturado. Tá? Você tinha um cara que estudava o corpo humano, as suas formas, os seus músculos, o seu funcionamento. E tinha um cara que pintava. E o cara que pintava, ele não queria mais pintar o corpo humano de forma desproporcional. Ele queria pintar o mais próximo possível da realidade. Assim como aquele cientista estava pesquisando. Então ele vai
e retratar em suas telas o realismo. Tá? O racionalismo, a busca da verdade pela pesquisa científica. Não bastava mais acreditar em crenças, em superstições. A mulher que fazia chás para curar as pessoas era bruxa. Não mais. O trovão, o raio era o castigo de Deus. Não, eram fenômenos físicos, naturais, elétricos. Isso tinha que ser estudado. Tá certo? O racionalismo era isso. Era se pautar pela razão. Não era por fim a religião. Era fazer com que as explicações fossem racionais, partissem da ciência e não da religião, e não das crenças, ou mesmo da figura de um rei. Era preciso experimentar, era preciso testar, era preciso fazer ciência. Classicismo, retomada dos valores da antiguidade clássica, ou seja, vamos retomar as crenças, as percepções, a arte, a escultura, a literatura da antiguidade clássica, da Grécia, de Roma. Então, esses elementos aqui são os elementos centrais para entender o que era este renascimento. Tá bom? E voltamos aqui à imagem do Leonardo da Vinci. Nós vamos ter outra coisa muito importante, que é o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da ciência nesse período. O humanismo repercutiu na astronomia, na matemática, na física e na medicina. Vejam só que coisa fantástica. O estudo dos astros, consequentemente, estudo da matemática, consequentemente, estudo da física, ou seja, dos fenômenos naturais, e a medicina. A astronomia, porque era preciso entender aquilo que estava à nossa volta. Era preciso entender a lógica de funcionamento desse cosmos. Todas as perguntas humanas, quem nos fez, de onde viemos, para onde iremos, se concentravam naquele período. E era preciso buscar explicações nos astros, para além da Terra. Daí foram desenvolvidas lunetas, telescópios, microscópios, para também enxergar o micro. Tá? E os estudos astronômicos serão muito importantes para o desenvolvimento da matemática. Grandes estudos, grandes estudiosos matemáticos vão surgir neste período. Tá? E a física nada mais é do que a cientificação, acho que é essa a palavra, cientificação ou cientificação da observação da natureza. Os cientistas observavam o movimento dos ventos, das ondas, as chuvas, os raios, o movimento da Terra, e era preciso traduzir isso de alguma forma. E aí desenvolve-se a física, que é a observação e o estudo da natureza. E a medicina, ela será resultante dessa valorização do ser e do corpo humano. Então era preciso entender como este corpo funcionava. Era preciso entender como se davam as doenças, como ocorriam as curas, como funcionava o corpo humano. Daí surgem grandes cirurgias, médicos. E esse conhecimento vai ser buscado lá no passado do Egito, no passado da Grécia, no passado de Roma, no passado dos persas. Porque a Idade Média, de certa medida, dificultou o desenvolvimento e a compreensão da ciência. Então agora era outro tempo. O que é mais importante vocês compreenderem nesta aula é a mudança de sociedade, a mudança de mentalidade. Sai a religião, as explicações religiosas exclusivas, e entram agora as explicações científicas. Tá certo? Na astronomia, o grande avanço foi a formulação da teoria heliocêntrica pelo astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Tal teoria foi aperfeiçoada pelo alemão Johannes Kepler, que comprovou que os planetas giravam em torno do Sol em órbita elíptica.
Ou seja, acreditava-se, na Idade Média acreditava-se que a Terra era plana e que a Terra era o centro do universo e que a Terra era estática e que o Sol girava em torno da Terra. Era essa a ideia que existia antes do Renascimento. Professor, mas isso é um absurdo? Não, não é. Para a época não era absurdo. Por quê? Ninguém em sã consciência viria a Terra redonda. Você podia percorrer o mundo inteiro, você teria sempre a percepção, como nós temos hoje, de que a Terra é plana. Se eu caminhar daqui à Argentina, eu vou ver a Terra plana. É diferente se eu navegar. Se eu navegar, eu vou perceber que eu vou fazendo esse movimento aqui e eu não consigo mais enxergar o que eu deixo para trás. Mas as pessoas não navegavam com muita frequência naquele período. E mais, ninguém sentia, como nós não sentimos, a Terra se mexendo. Não havia essa noção de força gravitacional. Não havia noção de órbita. Tá? Então, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, que ela não se mexia e que o Sol é que se movia. Por que era o Sol que se movia? Porque de manhã ele nascia de um lado e de noite ele se punha de outro. Então, não era a Terra que se movia, era o Sol. Isso era óbvio para a Idade Média. Depois os cientistas vão estudar e vão dizer, não, a Terra não é plana, ela é redonda, na verdade ela é esférica, achatada nos dois polos, ela não está parada, ela se move em torno dela própria e em torno do Sol, e o Sol é o centro do universo. A isso nós damos o nome de heliocentrismo, teoria heliocêntrica. Hélio, Sol, cêntrica, centro. Imagine o que significava isso para a cabeça das pessoas. Agora, óbvio, isso não aconteceu de forma automática. Não foi assim, eu deixo de acreditar nisso e agora eu acredito naquilo. Não, foi um processo longo e demorado. Tá? E o alquimista e médico Paracelso elaborou o primeiro manual de cirurgia, descrevendo o papel da química na medicina. Aí nós vamos ter o surgimento de remédios, de produtos químicos que vão auxiliar na cura de doenças, na cicatrização, em ferimentos. É possível salvar a vida das pessoas através de uma intervenção humana, não apenas esperando a vontade divina. Certo? Então, este momento, esse renascimento, ele vai ser muito importante para as transformações na mente das pessoas. E isso é que é o aspecto mais importante desse processo. Modernidade, renascimento, reforma religiosa, expansão marítima, questionamento de uma sociedade que estava presente entre os europeus por mais de 1000 anos. Foi uma transformação incrível que vai resultar na expansão dessas ideias para o mundo inteiro, a partir da expansão marítima, a partir da imprensa, etc. Tá bom? Então, é isso. Na próxima aula nós continuaremos nesse contexto, mas vamos abordar outro aspecto, que é a reforma religiosa, que será exatamente uma consequência desse período, uma consequência dos questionamentos, uma consequência do desenvolvimento científico e uma consequência da perda de poderes da igreja cristã na Europa do século XVI, nas primeiras décadas do século XVI. Tá bom, gente? Então é isso. Renascimento cultural, humanismo, antropocentrismo, cientificismo são características de uma Europa moderna, final do século XV e durante todo o século XVI. Muito importante compreender este processo para compreender o que vai vir depois. Tudo junto e misturado na modernidade. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo e até o nosso próximo encontro.